Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023, a partir de agora aqui no seu rádio JD1 no ar, comigo Wesley Paiva e as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques desta sexta. Destaques do dia. Começa hoje a 9ª edição da Meia Maratona de Bonito. Foi divulgado o relatório das perdas no Rio Grande do Sul, causadas por eventos climáticos. Começou ontem a 28ª edição da COP, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Defesa Civil aponta risco de colapso em mina de Maceió. 5 abalos sísmicos foram registrados na região. Idosa de 68 anos cai em fossa e só é resgatada 6 horas após o ocorrido. Empregos seguem em alta no Brasil. E na reta final do Brasileirão, Grêmio vence o Goiás por 2-1 e o Fortaleza vence o Bragantino pelo mesmo resultado. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta sexta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta sexta-feira, a frente fria se desloca em direção ao oceano, mas mantém ainda as instabilidades sobre o sudeste do Brasil. Os temporais acontecem entre o Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pancadas que podem acontecer desde o período da manhã até a noite, mas intercalam momentos de melhora que o sol até pode aparecer ainda entre muitas nuvens. No centro-oeste, boa parte do Mato Piba, áreas do norte do Brasil, as pancadas são mais isoladas. O volume acumulado mais expressivo fica no sul do Pará e áreas de Rondônia. E também na metade oeste do Amazonas e o Acre, a chuva deve ser bastante persistente. Intercala momentos de melhora, mas com o céu ainda bastante encoberto. E isso tudo sem descartar a possibilidade de ventania, granizo e também descargas elétricas. Tempo firme prevalece no sertão nordestino, com a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. O sol também vai aparecer na capital paulista, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Todas as áreas em laranja no mapa indicam essa condição de tempo firme e pouca nebulosidade. As temperaturas devem ser bastante elevadas em boa parte do Brasil. 31 graus de máxima na capital fluminense, 30 em Salvador, 38 em Cuiabá e até mesmo Porto Alegre, por conta da atuação de uma pré-frontal. As temperaturas são bastante elevadas, 32 graus previstos. JD1 no ar. Agro. Agora aqui no JD1 no ar tem as cotações do mercado agropecuário. A arroba do boi gordo no dia de hoje está cotado em R$ 219, enquanto a vaca gorda, também a arroba, R$ 205. Já a soja em grão, saca 60 quilos, subiu para R$ 132 e o milho seco, saca 60 quilos, permanece em R$ 44. Essas foram as cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira, dia 1º de dezembro. JD1 no ar. E a Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, divulgou um relatório sobre as significativas perdas causadas por eventos climáticos extremos, incluindo granizo, chuvas intensas e ventos fortes que atingiram o Rio Grande do Sul. O documento elaborado pela Emater Rio Grande do Sul, ASCAR, cobre o período de 16 a 24 de novembro, fornecendo uma análise detalhada dos impactos nos setores de infraestrutura, produção primária, pecuária e pastagem. De acordo com o relatório, 198 municípios enfrentaram perdas no setor agropecuário, com 115 deles decretando situação de emergência em 12 regiões administrativas da Emater Rio Grande do Sul, ASCAR. O impacto foi sentido em 3.220 localidades, afetando um total de 72.318 propriedades. As principais culturas de grãos foram severamente afetadas, com perdas em trigo, soja, milho, silagem e arroz, atingindo 120,6 mil hectares, estimando-se uma perda de mais de 205 mil toneladas. O prejuízo nas lavouras de soja foi relatado por 4.006 produtores, afetando 83,5 mil hectares. Nas lavouras de milho, 131,6 mil toneladas foram perdidas, em 67,4 mil hectares, prejudicando 10.302 agricultores. Outras culturas como aveia, cevada, canola, linho, feijão, milho, silagem e aveia branca também registraram perdas, totalizando 19.711 produtores impactados.
A atividade pecuária também sofreu graves consequências, com 286 produtores enfrentando problemas, resultando na perda de 260 bovinos de corte, 29 de leite, 181 suínos, cerca de 167 mil aves comerciais, 32 toneladas de peixes e 5.160 caixas de apicultura. Na produção leiteira, 7,69 milhões de litros de leite não puderam ser coletados, afetando 3.412 produtores. Essas informações foram divulgadas pela Emater. JD1 no ar. E começou ontem, quinta-feira, a 28ª edição da COP, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento acontece em Dubai e vai até o dia 12 de dezembro e conta com uma grande comitiva de brasileiros que quer mostrar o empenho do país na descarbonização. Mais detalhes com a repórter Paula Groba, que está em Dubai. A emergência climática vai dominar as discussões da 28ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que começou nesta quinta-feira aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. O Brasil chega com a boa notícia da redução do desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica neste ano, mas ainda colhe resultados negativos no Cerrado, com 11 mil quilômetros quadrados devastados entre 2022 e junho de 2023. O presidente Lula participa da abertura oficial e deve enfatizar a preservação da floresta com a ajuda de países desenvolvidos e sugerir uma coalizão de nações com florestas tropicais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participa da comitiva brasileira e também estará na abertura do evento. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, o Brasil chega com protagonismo na conferência. Buscando caminhos para fazer a transição ecológica, a transição energética, diminuindo o desmatamento, o Brasil vai vir com uma postura aqui de cobrar também mais responsabilidade para o conjunto dos outros países, em especial os países desenvolvidos que mais contribuem, com as emissões. Mas um assunto balança os resultados da COP. O consumo de combustíveis fósseis, principal componente do aquecimento global. Especialistas estão céticos quanto a um compromisso mais firme, já que Estados Unidos e China, maiores poluidores do mundo, terão participação mais tímida nessa edição da conferência. JD1 no ar. JD1 no ar. Vamos agora com informações da região Nordeste. A Prefeitura de Maceió decretou emergência por risco de colapso de uma mina da petroquímica da Braskem, na Lagoa Mundaú. Repórter Carolina Figueiredo. O governo de Alagoas informou que houve 5 abalos sísmicos na área somente neste mês. O possível desabamento pode ocasionar a formação de grandes crateras na região, além de um efeito cascata em outras minas. A área já foi desocupada e a recomendação é de que não haja circulação de pessoas no local até uma nova atualização. O governador Paulo Dantas anunciou que equipes da Defesa Civil Nacional e do Sistema Geológico Brasileiro estão no estado acompanhando a situação. Ele também assinou um pedido de audiência com a Presidência da República para falar sobre esse tema. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que entrou em contato com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, pedindo prontidão e alerta da Defesa Civil Nacional, no caso. Em nota, a Braskem informou que segue acompanhando os dados de monitoramento. As minas da empresa em Maceió são cavernas abertas pela extração de sal-gema. Elas estavam fechadas desde 2019, quando o Serviço Geológico Brasileiro confirmou que a atividade provocou o afundamento do solo na região. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O presidente Lula confirmou ontem que o único brasileiro refém detido pelo Hamas na faixa de Gaza ainda pode ser liberado esses dias. Desde o início do conflito na região, o governo brasileiro já repatriou 1.477 passageiros e 53 animais domésticos resgatados em 5 aeronaves da Força Aérea Brasileira. Lula também confirmou que o governo
segue tentando realizar a repatriação de cidadãos brasileiros que estão em Israel e desejam deixar o território em guerra. O presidente está nos Emirados Árabes Unidos para representar o Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que acontece em Dubai. E uma idosa de 68 anos caiu na fossa no quintal da casa dela e ficou 6 horas gritando por socorro no bairro industrial de Lourdes, em Paranaíba. Era por volta de meio-dia quando a idosa passava por cima da tampa que quebrou com o peso dela na fossa. Com isso, a mulher caiu num buraco de 2 metros de profundidade e parte da tampa ficou por cima dela. Ela contou que gritou por socorro desde que caiu, mas só foi ouvida no final da tarde, cerca de 6 horas depois. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a idosa. Ela tem paralisia em parte do corpo e acabou sendo levada para a Santa Casa do município sem ferimentos graves. Começa nesta sexta-feira e vai até o domingo a 9ª edição da Meia Maratona Bonito 21K, que acontece em meio às belezas naturais da cidade de Bonito. O evento tem cerca de 2.000 atletas inscritos e estimativa de receber mais de 6.000 pessoas na cidade. A competição contará com provas de corrida de rua e de ciclismo. A prova repete as metas de conquistar o selo de evento Lixo Zero, iniciado em 2022, visando a preservação do meio ambiente e uma promoção do turismo em Bonito. Serão distribuídos mais de R$25 mil em prêmios para vencedores da meia maratona nas categorias feminina e masculina e dos 121 quilômetros do ciclismo speed e MTB feminino e masculino, e nas metas da prova de ciclismo, além de mais de 200 troféus. O evento terá um foco ainda maior na promoção das atrações da cidade de Bonito e o objetivo é intensificar a divulgação das belezas que o Mato Grosso do Sul tem para oferecer aos visitantes. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. Com o objetivo de despertar a consciência da cidadania nas crianças e jovens em fase escolar, tendo a ética e a sustentabilidade como linhas condutoras de abordagem, o Agrinho já faz história em 2023. Esse é o maior programa de responsabilidade social do Senar MS e neste ano tem como tema Alimentar é construir o futuro. Os projetos são divididos nas categorias de desenho, redação, podcast, reportagem, experiência pedagógica e escola Agrinho. Saiba mais em senarms.org.br. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E os empregos seguem alta no Brasil. Foi o que divulgou ontem o IBGE. Quem tem as informações é a repórter Natália Kozlik. A taxa de desocupação, que mede o número de desempregados que estão procurando um trabalho, ficou em 7,6% no trimestre de agosto a outubro, o menor resultado desde 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Na comparação com os 3 meses anteriores, o recuo foi de 0,3 pontos percentuais. A população desocupada chegou a 8.300.000 pessoas. Já a população ocupada é recorde da série histórica iniciada em 2012, com 100.200.000 trabalhadores. E a economia tende a se aquecer ainda mais nesses próximos meses, de acordo com o economista Rodolfo Tobler. No próximo trimestre, que até o final do ano, é natural que a gente tenha alguns dados mais positivos. Quando a gente chega no final de ano, tem o aquecimento da atividade, principalmente quando a gente olha para serviços, comércio, contratações temporárias. Então, isso tudo ajuda a contribuir para um resultado mais favorável do mercado de trabalho. Trabalhadores autônomos e empregados formais contribuíram para a expansão da ocupação no trimestre. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25.600.000 pessoas, um aumento de
de 1,3% frente ao trimestre anterior. Já o número de empregados com carteira de trabalho no setor privado chegou a 37.400.000 pessoas, o maior contingente desde junho de 2014. O número de empregados sem carteira no setor privado ficou estável no trimestre, bem como de trabalhadores domésticos e de empregados no setor público. O rendimento médio foi estimado em R$ 2.999, um crescimento de 1,7% em relação ao trimestre encerrado em junho. Reportagem Natália Kozlik. JD1 no ar. Esporte. É agora da nossa redação esportiva. Dininho Almeida tem as últimas notícias do futebol. Campeonato Brasileiro. Em duelo de extremos na tabela, o Grêmio venceu o Goiás por 2-1 de virada na noite desta quinta-feira na Arena Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Morelli abriu o placar no primeiro tempo, dando um fio de esperança ao esmeraldino, que ainda teria chance de permanência na elite. Na etapa final, porém, Ferreira e Cristaldo marcaram no espaço de 6 minutos. O resultado mantém o time gaúcho colado no pelotão da frente, enquanto os goianos jogarão a Série B em 2024. O Grêmio se mantém em quinto lugar, mas aparece apenas um ponto atrás das equipes Flamengo, Atlético e Botafogo. A diferença para o líder Palmeiras é de 4 pontos, com chances remotas de título. Já o Goiás, 18º colocado, segue com 35 pontos e está matematicamente rebaixado pela 4ª vez na era dos pontos corridos. O Fortaleza vence o Bragantino e encerra um jejum de vitórias. O Massa Bruta garante a vaga na pré-Libertadores. Após 10 partidas sem vencer, o Fortaleza se reencontrou com a vitória na noite desta quinta-feira. O triunfo foi por 2-1 sobre o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abichedid, pela 36ª rodada do Brasileirão. O Massa Bruta aumenta para 5 jogos o jejum de vitórias, mas, mesmo com a derrota, garantiu a classificação na pré-Libertadores com um empate por 1-1 entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Com a vitória, o Fortaleza sobe para a 11ª colocação com 48 pontos. O Bragantino segue em sexto com 59. O time está garantido na pré-Libertadores porque o Atlético Paranaense, o 8º colocado com 53 pontos e 3 vitórias a menos, não consegue mais ultrapassar o Massa Bruta nas 2 rodadas seguintes. O Fluminense, 7º colocado, já está garantido na Libertadores por ter vencido a edição deste ano. O Atlético Paranaense sai na frente, mas o Cruzeiro empata no fim e perde a chance de se livrar do Z4. Teve lei do ex, teve pênalti perdido, teve gol no fim, só não teve time satisfeito com o resultado final. Cruzeiro e Atlético Paranaense empataram em 1-1 na noite desta quinta-feira no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque, ex-atacante do time mineiro, abriu o placar para a equipe rubro-negra. O Cruzeiro desperdiçou várias chances de gol durante a partida e ainda teve um pênalti a favor, que foi defendido pelo goleiro Bento. No fim, Matheus Pereira deixou tudo igual. O resultado acabou com a esperança do Furacão de disputar a Libertadores em 2024. O Cruzeiro vai para as últimas rodadas, precisando pontuar a fim de assegurar a permanência na Série A. A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã. Na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Internacional às 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul. O Clube Atlético Mineiro, no Mineirão, recebe o São Paulo. E no domingo, o Flamengo recebe o Cuiabá, no Maracanã. O Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Parque. No Newton Santos, o Botafogo recebe o Cruzeiro. No Nabi Abichedid, o Red Bull Bragantino recebe o Coritiba. Na Arena Grêmio, o Grêmio recebe o Vasco da Gama. Na Liga Arena, o Clube Atlético Paranaense recebe o Santos. O Fortaleza recebe o Goiás no Castelão. E no Independência, o América recebe o Bahia. Seleção Brasileira Feminina. No primeiro dos 3 amistosos que realizará nesta data FIFA, a Seleção Brasileira Feminina, agora comandada por Arthur Elias, venceu o Japão na tarde desta quinta-feira por 4-3 na Neoquímica Arena, em São Paulo, com um gol salvador de Priscila, jovem de 19 anos que fez sua estreia pela seleção principal. O Brasil saiu perdendo, virou e abriu 2 gols de vantagens, mas cedeu o empate na etapa complementar e precisou da jovem atacante aos 52 minutos. Gabi Portillo abriu o caminho da vitória brasileira e Bia Zanerato marcou 2, incluindo um belíssimo de falta.
O Brasil volta a campo neste domingo para enfrentar novamente o Japão, mas desta vez no estádio do Morumbi. Na quarta-feira, o rival será a Nicarágua, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Os jogos são uma preparação para as Olimpíadas. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Vamos conferir agora aqui no JD1 no ar as notícias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEMES analisou durante reunião semanal mais de 10 projetos, sendo a maioria de autoria do Poder Executivo. Entre eles está a matéria que estabelece os valores das taxas da tabela de serviços do Detran. A relatora da proposta, a presidente da CCJR, deputada Mara Caseiro, falou sobre o benefício de concessão de descontos para os motoristas. Nós aprovamos uma lei que eu considero também de extrema importância, que seria uma redução de 10% para os condutores de veículos que não tiverem nenhuma multa na hora de fazer a sua revalidação da CNH. Acho interessante isso porque é uma forma também da gente estimular as pessoas a ter uma direção mais cuidadosa, né? E evitar aí, inclusive, acidentes e, claro, sempre obedecendo todas as leis do trânsito. Então, assim, acho que é um projeto importante que vem diminuir, né, essa taxa. Na hora que você vai fazer aí a renovação, para os processos de renovação, adição e mudança de categoria do CNH. Então, vai ser concedido um desconto de 10% a essas pessoas. Ainda de acordo com a deputada Mara Caseiro, diversos projetos serão analisados pela comissão nos próximos dias, que são de relevância para Mato Grosso do Sul, como a Lei do Pantanal. O projeto do Pantanal, né, que é um projeto também, uma lei que estava numa expectativa muito grande, mas ontem nós tivemos uma excelente reunião com vários setores envolvidos e todos eles entendendo a importância e pelo que a gente viu, pelo que a gente sentiu de todos os segmentos que estiveram presentes nessa reunião, tanto os ambientalistas como produtores rurais, enfim, um sentimento de construção a várias mãos, né? Então eu acredito que vai ser um projeto que já vem para a gente com uma análise muito boa de todos os setores. Isso é importante para nós, para nos dar tranquilidade de votar e de debater o projeto já vindo com uma construção desses segmentos, né? Então acredito que vai seguir o rito normal e a gente vai tentar, claro, aprovar com agilidade também, para que a gente possa realmente ter o nosso Pantanal sendo preservado. O deputado João César Mato Grosso, durante a reunião da CCJR, emitiu parecer favorável ao projeto que trata do Plano Plurianual para o período de 2024 a 2027, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 e ainda a matéria que institui o programa MS Alfabetiza, todos pela alfabetização da criança para criar o Prêmio Escola. Outra proposta que segue para a votação em plenário é o projeto que trata do reembolso em dinheiro do valor nominal relativo ao incentivo fiscal pago ao produtor rural por estabelecimento frigorífico, nos termos do Programa de Avanços na Pecuária de Mato Grosso do Sul, o PROAP, de forma alternativa à compensação com débitos de ICMS. JD1 no ar, direto de Brasília. Depois de 7 anos de tramitação, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta pesquisas com seres humanos no Brasil. O repórter Marcelo Lacher tem os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que já estava sendo analisado há 7 anos. Ele cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil. O projeto define responsabilidades das empresas e pesquisadores encarregadas pelas pesquisas e os direitos dos pacientes que serão submetidos aos tratamentos experimentais. Mas a votação provocou debate em plenário. Deputados de vários partidos apontaram que a proposta reduz o apoio aos pacientes depois de concluída a pesquisa. Já os defensores disseram que o marco legal vai dar segurança para os investimentos no setor e permitir o avanço da ciência no país. O projeto cria um Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos, coordenado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, com a participação de comitês locais, responsáveis pela aprovação prévia da pesquisa e por assegurar direitos e bem-estar aos participantes.
A proposta obriga a assinatura de termo de consentimento pela pessoa que aceitar participar da pesquisa e proíbe o pagamento por essa participação, com exceção de ajuda de custo para transporte e despesas desse gênero. Além disso, prevê indenização aos pacientes por danos sofridos e garante aos voluntários direitos como assistência integral em caso de danos decorrentes da pesquisa. O texto prevê o fornecimento gratuito do medicamento experimental ao paciente depois de concluída a pesquisa, mas este fornecimento poderá ser interrompido depois de 5 anos se o medicamento já estiver sendo comercializado ou se estiver disponível na rede pública de saúde. Este foi um dos pontos que rendeu debate no plenário. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, isso reduz o apoio aos pacientes que foram voluntários na pesquisa. Ela criticou outros pontos da proposta. Na verdade, existe prazo para terminar a pesquisa de 90 dias. Cada pesquisa é uma pesquisa. A gente não pode botar em lei o que pode estar na regulamentação adequando a cada medida. Depois, reduzir o direito do usuário. O participante da pesquisa voluntário tinha direito ao produto final por tempo indeterminado. E agora são apenas 5 anos. As doenças não param em 5 anos. Elas muitas vezes são doenças crônicas que permanecem até o fim da vida. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. Além dos direitos dos participantes voluntários, a proposta estabelece deveres do pesquisador, do patrocinador e entidades envolvidas. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, classificou o projeto como um avanço para a ciência. Que a gente vê essa cultura do atraso, essa cultura de quanto mais no atraso, quanto mais no limbo, quanto mais não tiver evidência, quanto mais não tiver regramento, melhor. E finalmente esse plenário está dando uma resposta, dizendo não ao atraso. Sim, precisamos de regras, prazos. A gente precisa gerar evidências e a gente faz isso com pesquisa, com regra, com ética. Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil voltou para análise do Senado. De Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Termina aqui o JDU no ar de hoje, sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JDU no ar é uma iniciativa do JDU Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e tem o apoio do Senar MS. Para ouvir novamente a edição de hoje ou edições anteriores em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o portal www.jdunoticias.com. Uma boa sexta e um excelente final de semana a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Formando vidas. Formando vidas. Formando vidas.